Olá, meu nome é Irlane Ribeiro, aqui do Mulherada Simplifica, e eu queria muito te fazer uma pergunta. Qual é a mulher que você admira? Qual é a mulher que de repente te fez ser uma mulher melhor? Qual foi a mulher que um dia triste, um dia desafiador, te fez cantar? Nós precisamos de pessoas que nos façam cantar, porque a vida, ela não é fácil, mas ela é muito curta para ser pequena. Então, já que não é fácil, a gente tem que ter um repertório, a gente tem que ter uma trilha sonora que nos faça cantar. E hoje eu vou conversar com uma mulher que em muitos momentos me fez cantar, me fez feliz, me fez olhar para a vida e entender que a vida era melhor. Então eu quero te apresentar a Mônica Coropos, que é uma mulher que eu admiro e que também me faz cantar. Obrigada por estar aqui, minha meu querida. Deus, já emocionou logo de cara. Já deu o tom. Já dei o tom. Já deu o tom. Porque conversar com uma profissional que dá o tom, às vezes a gente erra no tom. Mas se a gente errar, essa mulher, ela alinha a gente com a vida, não é isso? É isso aí, as dissonâncias fazem parte, né? Exatamente. Muito obrigada por estar aqui. Um privilégio. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E vamos conversar, né? Vamos embora. Muita coisa aí para desbravarmos nesses poucos minutos de conversa. Mulheres Simplifica. Mulheres Simplifica. Mônica Coropos. Se não seguiu ainda, siga. Siga, comenta, compartilha. Mônica Coropos e Musicalizando com Alegria. Agora deixa eu te falar aqui, você também para tudo aí agora e siga Mulherada Simplifica. Manda para a irmã, para a amiga, para a vizinha, para uma mulher que precisa admirar outra mulher e assim se tornar mais forte. Agora a gente vai conversar. Vamos embora. Me conta, quem é Mônica Coropos? Eu lembrei até de uma música que a gente canta para as crianças no consultório. Quem é você? Quem é você? Diga seu nome que eu quero saber. Quem é você? Irlane Ribeiro. E eu sou a Mônica Coropos. Eu faço doutorado em música, sou mestre em música, musicoterapeuta. Amo viver, amo entender a vida como uma partitura, onde a gente canta, onde a gente tem aí as desafinações, né? As pausas do caminho, o recalcular das rotas. Mas no final a gente tem sempre ali um desfecho, que é aquele que Deus quer, né? Conjunto da ópera. É uma obra, né? Exatamente. Gente, eu conheci a Mônica num curso Musicalizando com Alegria na UFRJ, né? E lá naquele mundo de gente, ela não sabia quem eu era, não, mas eu sabia quem era. E eu fui lá buscar ela. E aí depois a vida nos aproximou e para mim é uma honra ter você aqui. Né, de tantas possibilidades de admiração que eu já pude usufruir tanto da tua presença. Agora eu quero que essa mulherada que simplifica possa te conhecer também. Então fala com a gente, conversa com a gente. Em que momento que você assim falou, cara, a música é pra mim? Que horas que a música bateu na sua porta assim, toque, 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 toque? Muito bem, gente. A música chegou muito cedo pra mim. No meu lar a gente cantava muito, né? Meu lar de origem, meus pais. A música estava sempre presente nas viagens, no carro, né? Nos momentos em família. E logo aos 6 anos, um pouquinho antes, eu comecei a fazer aulas de música, né? Efetivamente, numa professora de música. E aí, a partir daí, e da igreja, sempre menciono a igreja como um celeiro, né? Tem corais e músicas e instrumentos. Eu ficava fascinada com aquilo. Eu lembro que com 3 anos de idade, um pouquinho antes de começar efetivamente a aula de música, eu ficava ali no colo dos meus pais, observando os corais e batia os bracinhos, né? Então a importância da gente semear na criança também, os valores, né, e as práticas que a gente quer ter. Então o ambiente que eu estava favorecia estar perto da música. E aí a música, né, é até um projeto que eu tenho, né, que é o Crescendo com Música. Eu gosto muito do gerúndio, né? Musicalizando com alegria significa que a gente vive a vida, né, com essa música, contando a história, como você falou na apresentação, essa identidade sonora, né, que a gente tem. E aí, a partir daí,
eu com 10 anos entrei no curso técnico da UFRJ e de lá nunca mais saí, né? Fiz o curso técnico, depois fiz a graduação, mestrado, doutorado, e na pandemia eu fiz a pós-graduação em musicoterapia, né? E desde então eu tenho usado essa ferramenta poderosa que é a música, né? Porque quem de nós não gosta de música? Pode não gostar de um gênero musical, de um estilo, mas de música todo mundo gosta, né? Então eu comecei a usar essa música de forma intencional, Irlânia, para tocar pessoas, né? Para trazer esse bem-estar, para trazer esse equilíbrio, né? Para as crianças que têm distúrbio da fala ou não são verbais, a música também traz essa amplitude, né? Ela propicia também. Então eu tenho assim sido muito feliz, né, nesse meu novo momento profissional através da musicoterapia. Então, desde a pandemia, estamos na música terapia. E é interessante, né? Porque já era musicoterapeuta, né? Já fazia isso, né? E eu acho muito interessante nas vertentes que você trabalha, até explicar pra gente que música não tem idade, né? Você trabalhava com muitas possibilidades de faixa etária, né? Sim, eu gosto muito de falar porque eu já fui diretora de creche também, né? Trabalhei tanto em creche particular como no município também lá do Rio de Janeiro. E os bebês, eles sempre me saltavam os olhos. Por quê? Porque o bebê, né, estudos falam que eles são como uma esponja, eles absorvem. E a gente via crianças assim, só de fraldinha, né? Quando colocava uma música, eles já balançavam o corpinho e a música já começava a entrar naquele bebê que estava chorando, que estava sentindo falta da mãe. E a música certa, na hora certa, ela causa esse bem-estar, desde o bebê até a terceira idade. E sem falar na questão da neurodivergência, que é uma pauta assim, muito importante para os dias de hoje, né? Tanto em crianças, hoje em dia a gente tem um número crescente de diagnóstico de laudos, né? E a gente também tem na vida adulta, né, dos 50 a mais, aí, a incidência de muitas pessoas tendo mal de Parkinson, Alzheimer, né? Doenças que vêm através dessa questão cognitiva, da perda cognitiva, e o quanto a música pode trazer fazer esse trabalho de resgate da memória, né, da memória atual, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida legal, né, para o final, para os anos finais da sua vida. Exatamente. Música para você é só uma profissão? Olha, eu diria que em algum momento da vida já foi. Porque como a música sempre fez parte da minha história, né? E a música se confunde comigo, né? Se musicalizando com alegria. Em determinado momento da vida, eu senti que a música era apenas não um ganha-pão, mas um instrumento. Porque, por exemplo, quando eu chegava em casa, eu queria ouvir o silêncio. Eu não cantava mais, eu não pegava o instrumento que estava em casa. Então, sim, eu posso dizer que em determinado momento eu fechei, né, aquela portinha ali de casa para ouvir o silêncio, né, até porque era uma questão minha, precisava naquele momento, mas foi um curto espaço de tempo, né? A música, ela logo volta, né, e volta de uma forma potente. Eu gosto muito de compor, né? É um lado meu muito, muito importante para mim. Então, compor, poder colocar através de música sentimentos, sensações, é uma coisa muito importante para mim. Me dá muito prazer, né? Uhum. E quando eu vejo uma pessoa cantando, ou um grupo cantando uma composição minha, isso, assim, me realiza muito. Uhum. E aí, como você me trouxe essa questão, né, da música, religião, a fé, como é que a gente consegue abarcar tudo isso? Há uma frase que diz que não há nada mais próximo à oração do que a música. E eu creio nisso. Muitas vezes a gente não sabe falar, expressar o que está sentindo, né? A gente que trabalha com terapia, com saúde mental, a gente percebe isso, mas através da música, do cantarolar, do lembrar de uma música, quando a pessoa canta aquele trecho de música, ela simplesmente está falando o que está sentindo. Então a música, ela aproxima a gente, e ela une pessoas, une corações. E a religião é isso, né? Religare, é fé,
é religação, né? É ligação com algo sobrenatural, com algo maior que nós, né? E aí cada um chama do seu jeito, né? Mas eu acho que a música, ela tem esse tempero, né? De unir, de conectar corações, de conectar afetos, e ela faz muito bem, né? Então, assim, seria muito importante. A musicoterapia é só para neurodivergente, ou só para quem tem uma perda cognitiva na fase idosa? Não, a musicoterapia é para todos. Né? Quando você está no seu carro, que você liga o rádio, você canta alto, né? Tá no chuveiro, você está trazendo a música de uma forma terapêutica. Porque depois daquele momento ali, você sai diferente. Né? Seu semblante muda, né? Você vai para a vida, né? Volta para o trabalho, ou chega no trabalho diferente, você vem para sua família, numa festa, né? Numa confraternização com música, isso transforma o ambiente, né? E o ambiente interfere no seu bem-estar. Então, se você escolhe a trilha sonora certa, com certeza você vai ter ali muito ganho, né? No bem-estar, na sua qualidade de vida. E é muito isso. Antigamente, né? Hoje eu escuto menos. Mas assim, uma música que marcou a infância do meu filho, uma música que marcou o nosso início de relacionamento, uma música, isso é bom porque sela, faz lembrar, reencontra, mas às vezes também é ruim porque quando você tá num lugar que você escuta aquela música, às vezes a tristeza vem, né? A gente tem na musicoterapia, chamamos de ISO, identidade sonora. Todos nós temos, né? E eu queria que você, de casa, fizesse um exercício, né? Quem sabe a gente pode aí fazer uma retrospectiva, né? Da música do primeiro beijo, ou de um filme que gosta mais, não é? Da festa de 15 anos, do casamento, ou de um momento triste, né? Como a gente citou aqui. Mas o que importa é que, como diz a música, se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. E a música traz isso, né, gente? A música realmente ela traz essa conexão, ela pulsa na gente. Música é ritmo. Quais são os 3 elementos da música? Melodia, né? Melodia a gente pode comparar a história, porque são sons um atrás do outro. A harmonia, né? Quando a gente dedilha o violão, um instrumento harmônico, ela traz isso todo junto, né? Esse combinar de sons, esse combinar de vida. E o ritmo, vida é movimento. Então, às vezes você acorda mais cansado, às vezes você acorda elétrico, né? E a música que a gente ouve, ela traz, ela corrobora com o nosso estilo de vida, né? Ela pode virar a chave do seu dia, né? E como diz a vinheta, né? É possível transformar o dia musicalizando com alegria. É isso. Não é? E é engraçado, né? Porque a gente dá risada, mas é uma cola social, né? Quando a gente vê os estudos dos filmes, é só uma cena. Quando você coloca a música certa, aquilo vai pro lugar, né? Sim. Em algum momento você pensou em desistir? Música não é pra mim? Nunca, nunca, nunca. Gente, é impressionante, assim, de todas as incertezas, a música nunca foi incerteza, a música sempre foi certeza. Sempre foi algo, assim, que emanava de mim de uma forma... É um talento, é uma habilidade, né? Pode-se dizer também é um dom, né? Um dom de mestre, de ensinar, né? De passar aquilo que você sabe. Na terapia, aquela habilidade que você tem de usar a música certa, né? Para conectar a criança a você, criar vínculo, trazer movimento, né? A tonicidade da criança. Tem muitas crianças que chegam no consultório hipotônicas, né? Caidinhas, e a gente, através da música, a gente consegue levantar essa criança. A música também é cognição, né? Tem um aspecto cognitivo, ou seja, através de letras de música, de melodias, eu aprendo. A música ensina, né? A música também é inclusiva, né? Vem pra roda, vem da mão, né? E todo mundo junto. A música faz a gente se sentir parte de um grupo, né? Eu incentivo as mulheres a cantarem num coral, a buscarem um grupo, né? Um karaokê que seja, porque isso faz diferença na nossa vida, na nossa semana. Às vezes a gente toma suplementos, né? E é muito importante que a gente tome suplementos e, né, se cuide.
da saúde física, mas a saúde mental, ela tem mecanismos para te curar, para trazer bem-estar a você, que você pode lançar mão. E a música é um deles, né? A música é uma área da saúde. E você precisa conhecer, você precisa trazer para perto, usar a música de forma intencional. Às vezes a gente está lá ouvindo uma música, às vezes até um jargão de político passando na rua, a gente grava aquilo na nossa cabeça, aquela música chiclete, né? Por que não usar música com intencionalidade? Músicas motivacionais, músicas com ritmo que vai te deixar mais vigoroso para enfrentar aquele problema que você está passando, né? Enfim, então a música ela tem essa... E procurar um profissional, né? O profissional da musicoterapia, ele vai te direcionar, ele vai te dar esse roteiro musical, esse ISO, né? Vai ajustar o seu ISO, como se fosse uma receita de médico, né? Mas é o médico do coração, o médico da música, que vai trazer esse bem-estar para você. É possível fazer musicoterapia online? É possível, com certeza. Então eu quero que você olhe ali naquela câmera e já fala pra gente assim, como é que a pessoa te acha? Vamos fazer esse merchan nesse momento aqui, ó, chamar pra você. Gente, olha, eu tenho nas minhas redes sociais, o de musicoterapia especificamente é o @musicoterapia com alegria, tá? Musicoterapia com alegria. A parte de ensino e formação de profissionais, mentoria, consultoria, é o Musicalizando com Alegria, tá? E o meu pessoal é Mônica Coropos. E o meu celular tá lá, o WhatsApp tá lá na descrição da bio. Você vai poder me achar, é aberto. Você pode me chamar no direct também desses perfis. E vai ser um prazer explicar para você como é o trabalho. Quem sabe começar uma jornada aí, não é? Juntos, de mentoria, de consultoria ou de atendimentos, né? Para essas mulheres aí que querem ter aquele plus, né? Porque a música traz um plus, né? E falando nesse plus, eu vejo que qualquer pessoa pode vir para a música, né? Até porque você é um exemplo disso. Mulher, empreendedora, educadora, musicalizadora, musicoterapeuta. Como que pesquisadora, né? Muitas coisas. Como que dá para unir a música com tudo na vida? Olha, a música ela pode e deve estar presente em todas as áreas profissionais. Essa semana eu fui consultada por um banco, né? Eles querem fazer uma tarde musical para os seus colaboradores, funcionários. E eu achei muito interessante, a gente está fazendo esse projeto, né, em breve aí, porque eles entendem que a vida corrida, né, estressante de um banco precisa ter ali aquele momento em que a pessoa para, respira, ouve uma música, vai lá, canta, toca um instrumento de percussão, quer dizer, desabafa, né? Quando a gente tem ali um instrumento, um tambor, uma cuíca, um chocalho, a pessoa toca ali com a força que ela tá, você percebe assim, o quão estressada ela está, né? O quanto ela precisa botar para fora ali. Não precisa ser muito tempo, né? Mas você ali no seu trabalho, você pode ter momentos em que você chama o pessoal, né? Coloca uma música clássica, um canto gregoriano ou um pagode, né? Dependendo da situação, e isso pode ser orientado por um musicoterapeuta, né? Eu gosto muito desse trabalho formativo, porque eu acho que quando a pessoa entende, né, entende que a música é não só uma arte, não só uma coisa para eu ouvir aleatoriamente, né, ali no rádio, no Spotify, em qualquer plataforma de streaming, mas quando eu uso essa ferramenta de uma maneira intencional, eu só tenho a ganhar. Ganhar em anos de vida, qualidade de vida com os meus filhos, crianças, filhos adolescentes, por exemplo. Você sabe o que está rolando no fone deles? Né? Então, quando os pais se ligam nisso, aliás, esse é um projeto assim, que tem também pulsado no meu coração, né? O trabalho de parental, educação parental. Como a música pode aproximar as gerações, né? Porque através eu lido com pais assim que viveram lá nos anos 80, né? E escutaram Renato Russo, Cazuza, né? E hoje já passam para os filhos, né? Então, como é que a gente pode trabalhar esse encontro de gerações através das músicas que todo mundo ouve e com respeito, né? Sabendo ali um ouvir sem julgar.
a gente pode chegar numa trilha sonora compartilhada, né, desse pai, dessa mãe, desse filho, que a gente vai poder conversar. E na hora de falar um assunto mais denso, de puxar uma orelha, a gente vai ter esse filho como amigo, né? Como aquele que está próximo, porque eu tenho ali uma linguagem diferenciada que eu falo com ele durante, né, os outros dias da vida. Então são vertentes que às vezes a gente passa despercebido, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Né? Da mesma forma, os idosos, por exemplo, se eu converso, né, com os meus pais, com os meus avós, sobre as músicas que fizeram parte dos bailes, né, os cantores da rádio, né, se eu resgato isso, eu estou trazendo para eles uma memória, né, afetiva, cognitiva, que vai fazer com que ele encare a vida de uma maneira diferente. De repente, uma pessoa acamada, né, hospitalizada ou de home care, você levar uma música da época que ela estava com 20 anos, anos dourados, olha o quanto que esse olho dessa pessoa idosa vai brilhar, né? Então, inclusive na neurociência, né, quando a gente observa o cérebro quando está em contato com a música, o cérebro todo se acende. Por quê? Porque a música, ela jorra, né, informações, e os neurônios ali, o neurônio espelho, né, as sinapses. Então, a gente vai crescendo com aquilo ali e vai se desenvolvendo. Né? Então, música não tem idade, música não tem religião, música não tem barreiras, né? Ela quebra barreiras geracionais, então vale muito a pena. E é interessante você falou dos idosos, né? Porque quando a gente vai ficando idoso, a gente vai perdendo músculo, né? E a laringe, ela é músculo que precisa ser trabalhado, né? Para engolir, para falar, para preservar a capacidade fonatória. Como que você pode indicar e falar para as pessoas da importância, né, de fazer essa preservação para a fisiologia total do corpo, né? Dentre as técnicas que a gente usa na música, tem a técnica vocal, né? E na técnica vocal, com música, não é? A voz é uma área da fonoaudiologia, mas quando a gente traz para a música, a gente usa essa técnica vocal justamente para fortalecer essa musculatura de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, porque cantar, fazer exercício de respiração, trabalhar com músicas que a pessoa gosta, né, o tal do ISO, vai fazer com que essa pessoa faça os mesmos exercícios que ela está fazendo na fonoaudiologia de uma maneira prazerosa, né? Ela não vai sentir que está fazendo aquele exercício. Então, isso vai fazer com que ela faça mais tempo, né? Eu atendi uma senhora que ela já tinha 90 e poucos anos e ela veio, né, do Recife, ela adorava frevo. E aí ela tinha muita resistência em fazer os exercícios. E aí a fono me levou numa sessão e eu levei aquele chapeuzinho do frevo e ela começou a fazer todos os exercícios por causa, né, da lembrança do frevo na juventude dela. Então isso é mágico. E vem uma força, né? Vem uma força, né? E ela estava já cadeirante e o bracinho lá dançando, eu botei as músicas de frevo e a fono ia fazendo os exercícios, a gente ia dançando, foi muito legal. Me fez lembrar aquele filme O Morto Muito Louco, né? Olha aí. O morto tava lá, a música começava, ele ia. Muito legal, né? É muito legal. E assim, com pacientes com AVC, a gente tem muita resposta boa, né? Porque a gente está trabalhando realmente algo que faz a diferença no cérebro, né? Quando a música ela atinge as áreas do cérebro que a gente quer trabalhar, as áreas que foram afetadas por um acidente vascular cerebral, por exemplo, a gente promove, né, uma intensificação desse tratamento. Então, o trabalho da equipe multidisciplinar é muito importante, né? Os profissionais da saúde, tratamento medicamentoso é importante, psicológico e o musicoterapêutico, porque quando a música entra, né, na vida da pessoa, ela transforma. E ela transforma a família. Você sabe que eu atendo uma idosa toda semana, toda quarta de manhã, e na sala às vezes está a Dona Maria, está a Belinha, que é a cadelinha da família, né? Está a Marione, que é a diarista, que está lá fazendo a limpeza. E às vezes está a filha da Dona Maria. E quando a gente canta determinada música, todo mundo dança. É muito engraçado, porque aí relato da própria Dona Maria.
Quando você chega, a casa muda. Olha, A luz. a luz chega, né? A música chega, o som chega, isso não tem preço, né? Quando a gente E é percebe que é. engraçado isso, né? Eu toco violão e eu fazia um trabalho no asilo. E aí, quando eu ia, o pessoal falava assim, ó, traz violão, traz violão. Eu falei, eu vou mandar o violão e vou deixar ele lá. Falei assim, o violão não faz nada sozinho, não. Então você me respeita e me chama também. Né? Porque é gostoso. Agora, quando você falou, né, da memória preservada, das áreas ativadas no cérebro, eu lembrei de outro filme. Aquele filme Viva a Vida é uma Festa, né? Que a música tem que ser tirada da família. Mas eu lembrei do final do filme, quando ele volta, ele canta uma música. Ele fala, você vai chegar perto dela, que era a filhinha dele, né? A filha, e agora já era uma senhora que estava com Alzheimer, enfim. E aí ele chega perto dela e canta, lembre de mim, se ao menos eu partir. E aí ela vem assim e fala, papai, né? E é tão gostoso, né? Porque às vezes você chega e vê a pessoa ali sem vitalidade e uma música. Sim, a música ela consegue tirar a pessoa daquele estado, né, que ela está e levá-la para um outro patamar clínico, né? Então é muito importante a gente perceber. Eu tenho estado muito feliz porque eu vejo neuropediatras, neurologistas recomendando a musicoterapia. E isso, para mim, inclusive um paciente, né, que eu ia dar alta, o neurologista falou, não continue porque está indo muito bem, não quero que ele retroceda. Então, isso é um avanço, ó, porque nós precisamos, né, cada profissional da saúde, se indicar, né, perceber naquele paciente algo que poderia melhorar a partir de uma outra abordagem clínica. E quando um profissional, um psicólogo, um TO, uma fono, um pediatra, ele indica a musicoterapia, significa que os resultados estão chegando nos consultórios, né? Porque uma pessoa que tem contato, uma criança que não falava, que agora fala, né? Uma criança que não fala, mas que canta, não é? Uma criança que não reage, que tem mutismo seletivo, uma menina, mas que fala com você, é hora de prestar atenção nessa intervenção chamada musicoterapia, né? A música é uma ferramenta poderosa. E a gente também tem que voltar, né? Como você falou, assim, eu chego lá, é o dia da alegria. E às vezes a gente precisa de um profissional que nos ensine a fazer isso. A música está disponível, a música está aí, todo mundo escuta a música, mas não é simples. O óbvio precisa ser dito e ensinado, né? É verdade. E o resgate, né? Por isso que o meu projeto é Musicalizando com Alegria. Porque a alegria parece que não, mas a alegria está perdida. Em muitas pessoas, em muitos lares, né, em muitos grupos sociais, né? Falar de alegria soa algo distante já. Porque a vida, né, está pesada, está difícil, complexa. Então, as pessoas estão rotulando a sua vida como uma vida pesada e esquecendo do prazer, esquecendo do bom, esquecendo do belo, esquecendo do alegre. Não é? E como é que a gente transforma isso? A música é uma ferramenta para a gente transformar. Né? Transformar um ambiente, transformar um coração, transformar um casamento, transformar a criação de filhos. Né? Eu comecei aqui falando da minha família de origem que cantava. Eu lembro do meu pai dirigindo, né? E cantando músicas, inventando músicas, né? Rimando. Então, isso cria memórias significativas numa família. Né? Minha irmã tem 3 filhos, né? Aí o pequenininho de 3 anos, quando eu chego lá, aí ele, Tirlânia, vem, aí vai me puxando. Aqui, ó, ele abre o armário. Tem música aqui, é o violão, tem música. Falei, não tem música, tem um violão. Não, peraí, ele vai, pega tudo. Música, abre, que tem música. Tipo assim, faz a música, né? Mas é gostoso e a gente vai se conectando, né? Vai fazendo esse caminho. E aí você vem nesse lugar, né, da educação. E o que fez você ir para o doutorado? Pois eu fiz o mestrado em 2011, né? E foi uma pesquisa, nessa pesquisa eu sedimentei a minha proposta, né, chamada Musicalizando com Alegria, sobre 3 pilares, que foi o afetivo, o cognitivo e o psicomotor. Afetivo da afeição, do vínculo que você tem que ter com a pessoa para qualquer relação, qualquer possibilidade que você tenha com alguém, você precisa ter
essa relação de vínculo. Então, a música como o aspecto afetivo, cognitivo, porque música ensina, e psicomotor, porque ela mexe com a gente, mexe com o nosso corpo, né, com o nosso físico. E aí fiz o mestrado, mas a partir desses 3 pilares, eu comecei a me incomodar, e aí já fiz a pós em musicoterapia, comecei a olhar de uma forma mais ampla, mais abrangente, o neurodivergente. E aí eu fiz a prova do doutorado, né? E no meu projeto, meu pré-projeto, que agora é projeto, eu incluí mais 2 pilares, que é o inclusivo e o transcendente. O inclusivo justamente para trazer e integrar, né, as pessoas neurodivergentes ou as pessoas que têm alguma síndrome ou alguma deficiência, né, portadores de deficiência, para o ambiente escolar, para o ambiente social, é o inclusivo, e o transcendente, porque a música, como eu disse, ela nos aproxima de algo maior que nós, né? Ela toca áreas do nosso coração, ela nos faz refletir. Então, esse transcendente é a música transbordando para as várias áreas da nossa vida, né? Seja na família, na escola, no trabalho. Então, agora o doutorado tem esses 5 pilares: o afetivo, cognitivo, psicomotor, inclusivo e transcendente. E meu olho brilha, né? Porque eu vejo, já tenho aplicado essa proposta como instrumento de validação no consultório, né? Eu afunilei um pouquinho para as crianças na idade dos anos iniciais do ensino fundamental, né? Então, a minha amostra para essa pesquisa é para crianças nessa faixa etária do ensino dos anos iniciais, né? Mas, assim, a gente percebe o quanto que isso já tem um valor, assim, para além, né? E eu quero continuar pesquisando, né? E é isso, né? Quando pensando, te ouvindo sobre a pesquisa, o quanto que é importante tornar algo comum e popular científico. Por que você acha que é importante estar no doutorado, pesquisando, provando isso? Eu estava respondendo aqui um grupo, né, que eu dou rolando numa pós-graduação, e eu, na minha disciplina, eu faço como avaliação a cada aluno escrever um artigo. Por quê? Primeiro, porque o artigo faz parte da questão acadêmica. E segundo, que às vezes a gente tem muita propriedade para falar ou até para criticar um tema, mas não escreve sobre isso, né? Então, palavras ao vento, elas se perdem. Mas quando você escreve um artigo, você documenta, né? Você submete para algum congresso, alguma revista, um blog, né? Uma live. Então, você amplia essa discussão, né? E não de uma forma assim leviana. Você categoriza, você escreve. Então, eu sou muito adepta às pessoas que gostam de estudar e de escrever e de ler, de escreverem seus artigos, né? Deixarem sua contribuição para a academia, para as pesquisas, porque isso faz muita diferença, né? A gente tem muitos assuntos hoje em dia que são pouco explorados, né? A questão da música nas faixas etárias, a música como um instrumento de bem-estar, né? Então, eu sou muito incentivadora da escrita, né? Acho importante a gente deixar. E hoje a gente tem tantas ferramentas que facilitam essa escrita, né? Nos ajudam a trabalhar isso. Por exemplo, se você tem mais facilidade de falar, você pode ter um transcritor, né? Algo que faça uma transcrição daquilo que você falou e depois só formata. Então não tem muita desculpa, né? Nós todos podemos nos aprofundar mais nessa área da escrita, daquilo que a gente tem como talento, né? Como ponto forte para deixar para o mundo. E é isso, quando você falou, né? A gente grava um vídeo, deixa um artigo, deixa um livro, documenta algo, a gente não morre, ou melhor, as nossas ideias não morrem com a gente, né? Não morrem com a gente. É verdade. A gente morre, vai morrer, mas a ideia ela pode continuar, né? Sim. E isso é muito, muito bonito, né? Porque como as obras musicais, né? A gente tem obras hoje que a gente usa e ouve, né? São atuais e vão ficar, né? Porque elas simplesmente foram escritas. Alguém teve o trabalho de ouvir, tocar, transcrever e hoje nós temos acesso. Então é muito importante a gente deixar também a nossa marca no mundo, né? Tem uma música minha que diz isso. Deixe seu sorriso enfeitar esse mundo, deixe seu abraço alguém consolar,
né? Deixe seu recado no espelho da vida, né? Então, o que você está fazendo, né? Porque reclamar, né? Ficar na postura de reclamar, mas se você puder fazer algo, faça, né? Tudo que tiver as mãos para fazer, faça, né? Conforme as tuas forças. Exatamente isso. E é tão interessante que você está falando do doutorado, da pesquisa, e às vezes eu escuto assim, vai lá para aula de musiquinha, vai lá para musiquinha. Mas qual é a importância da música na neurodivergência? Vamos lá. A música é uma área do conhecimento. Howard Gardner inclui a música como uma inteligência, né? Nós temos vários tipos de inteligência e a inteligência musical é um dos tipos, né, catalogados por ele. Então, quando você aproxima essa criança da música, essa criança já deu muitos passos à frente, né? Porque hoje, antigamente a gente valorizava muito o aluno bom em matemática, o aluno bom em português, né? Mas a gente percebe que existem aqueles que são bons na área física, nadam bem, correm bem, e aqueles que são bons na área artística, tocam, pintam, desenham. Então, quando você olha para um filho, olha para um aluno, né? Olha para uma criança, seja ela neurodivergente ou não, e vê naquela criança potenciais, inteligências, né? E explora essas inteligências, investe, paga um curso. Hoje em dia a gente tem tanta coisa até gratuita, né? A gente está levando essa criança a um padrão a mais, a uma construção de uma autoestima. Porque antigamente a criança que não era boa em matemática se sentia ruim, se sentia mal. Porque não tirava 10, tirava 6, tirava 7, que era a média para passar, né? Mas ela desenhava maravilhosamente bem, era uma excelente bailarina e ninguém batia a palma para isso, né? Porque tinha que passar no concurso, no vestibular. Então, gente, hoje em dia nós precisamos olhar, né, para essa divergência, não só do ponto de vista da neurodivergência, da deficiência, mas de uma forma positiva, de uma forma em que nós podemos levar possibilidades para uma criança, para um adolescente. Lá no consultório eu tenho um paciente que está com 21 anos, fez vestibular para TI, está cursando o primeiro semestre da faculdade, né? Autista. Então, nós não podemos limitar um laudo, um diagnóstico não nos limita, né? Mas a mentalidade daqueles que estão sendo tutores dessa criança, desse adolescente, desse jovem, é que podem limitar, sim, né? Então, acreditar no filho. Agora, nessa semana, teve muita festinha de Dia das Mães, da família, e eu tive muitos relatos das mães falando, né? Como meu filho já foi lá para o palco, não chorou. Então, gente, isso é um ganho, né? Quando a criança ela rompe barreiras da timidez, rompe barreiras de estar em público para cantar, para se apresentar, para tocar um instrumento, né? Então, fazer isso, né, proporcionar isso, é um prêmio muito grande. Você está falando do Gardner, eu gosto muito dele, ele fala de 12 inteligências. E nós temos a inteligência intrapessoal e interpessoal, que são inteligências que todo ser humano precisa desenvolver, né? E aí na sua fala, eu percebi que a música ela tem esse poder, né? Eu não sei se eu vou ser uma pessoa performática que vou me apresentar sozinha. Talvez a minha voz ela caiba bem num coral, eu vou ficar bem no coral. Agora, de qualquer forma, eu vou me relacionar comigo e vou me conhecer e vou me relacionar com as outras pessoas e assim eu cresço, né? Sim, eu tive uma paciente que ela descobriu ser autista agora tardiamente, né? Já está com 50 e poucos anos, quase se aposentando do município. Ela é professora de letras, né? Português, inglês. E ela não se encaixava, teve um casamento complexo, né? E o marido não entendia e veio a questão dos testes. Ela hoje sabe que é autista e ela está participando de um coro. Entrou num coro de uma igreja. Ela nem é de igreja, mas ela teve oportunidade, né? Eu falei com ela foi à igreja perto da casa dela e foi bem recebida, acolhida e está fazendo parte. Como isso tem feito bem para ela? E isso tem sido uma pauta dentro dos nossos atendimentos, porque ela traz as letras das músicas, ela traz as melodias, ela quer melhorar a voz, ela falava bem baixinho, ela já está falando para fora, né? O porte dela, que era mais acanhado, já está o peito mais aberto. Isso tudo por quê? Porque ela está participando de um grupo,
porque ela está respirando melhor, porque ela está sabendo colocar os sons, né, através das músicas do coral. Olha quanto ganho, não é? É a tentativa, né? Levar o filho a participar de um grupo musical, fazer uma aula de música, fazer o atendimento musicoterapêutico, gente, por que não? Né? Por que não? É muito importante. Lembrei até dessa coisa da apropriação do corpo, da expansão do ser, né? E expressão, quando eu expando diante da vida. Eu lembrei daquele filme Mudança de Hábito 2. Ó, Né? Oh, happy day, não é isso que eles cantam? E aí aquele menino, ele desabrocha, não é e isso? tem um vídeo no YouTube também da Whitney Houston, que ela, desde pequenininha, no coral da igreja, né? Que a maioria dos cantores começam em coro de igreja, né? E ela lá no coro da igreja, já querendo fazer as firulas, né? Querendo fazer os contracantos do coral, e a regente lá chamou ela num canto e falou: você não pode fazer isso, tem que cantar o que está aqui na partitura, né? E nada mais, nada menos do que era a Whitney Houston, né? Já com a sua voz ali, aquela ebulição, querendo botar o talento para fora, né? Mas sendo tolhida ali pelo coral, porque ninguém sabia que ela, né, era uma potência musical. Então, às vezes, você está diante do seu filho, né, do seu paciente, do seu neto, uma potência, né, artística, musical, que pode se expandir, e você não está sabendo orientar. Mas agora, a partir desse encontro, né, nós estamos aqui simplificando, trocando em miúdos aqui, para que a maior, né, maior parte de pessoas venha ter esse conhecimento. Porque a gente, às vezes, não oferece porque desconhece, né? E esse espaço aqui é muito importante para a gente poder levar ao maior número de mulheres, porque a gente sabe que quem move, né, dentro de casa, quem dá aquela ideia legal, é a mulher, né? Então, a gente, cutucando ali as mulheres, a gente sabe que vai ter um núcleo melhor, uma sociedade melhor, um mundo melhor, né? Isso aí é música, né? A gente mudar, né? Saber que através daquela pedrinha que a gente joga no lado, ela vai se espraiar. Ó, eu vou te convidar para você vir aqui no Mulherada Simplifica de novo. Oba! E você vai trazer essa música pra gente. Pois é, da próxima vez eu vou trazer o teclado, né? Não, mas essa música aí da mulher, da pedrinha cai no lago, olha, de mover o mundo, já anotei, vai ficar gravado. Daí você vai disparar e vai escrever essa nova música. O Mulherada Simplifica. Opa, vou fazer o jingle, né? Não é contratada. Ah, obrigada. Olha, um prazer. Vai ser um prazer. Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa, né? Quando você... Tô te ouvindo e minha cabeça, ela fica... Uau, né? Com vida, né? Que eu acho que foi o que aconteceu com essa senhora. Né? Essa senhora que estava sem perspectiva, o tempo todo rotulada como tímida, estranha, diferente, não se socializa, conseguiu fazer letras, está quase se aposentando, mas quanto sofrimento essa mulher não teve que viver até chegar a você? E aí ela tá ganhando corpo, tá ganhando vitalidade. O que a gente podia deixar de mensagem para as pessoas? Para não se conformar com ser um samba de uma nota só, todo dia tocando uma coisa só. Todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Fala aqui pra olha, gente, eu quero, assim, convidar você a fazer um exercício, né, de conhecimento, de autoconhecimento e de música. Né? Como é que a gente une as duas coisas? A gente começa a ouvir coisas diferentes daquela playlist que a gente já ouve naturalmente, né? Então, comece a ouvir um estilo de música diferente, quem sabe um autor diferente. Se você ouve só cantores de uma determinada década, estende isso um pouquinho, mais para frente, mais para trás, ritmos diferentes, né? Porque o contato com a música, as tonalidades, os timbres, os instrumentos, eles vão mexendo com a gente de formas diferentes. A partir disso, comece a se olhar como é que você reage, né? É como você beber, por exemplo, café com açúcar, com adoçante ou sem açúcar. Qual deles combina mais com você? A música é a mesma coisa. Então, quando a gente ouve determinado tipo de música, essa música me tocou? Essa música tem a ver comigo? Não. Então, deixa eu ouvir essa.
E essa aqui? Ah, essa daqui, nossa, essa me relaxou, dormi melhor. Ah, essa daqui eu boto de manhã para malhar, né? Então, se observar musicalmente falando, né? E um trabalho de transformação de mente, né? Como é que a gente transforma a nossa mente, recalcula a nossa rota, que é uma coisa que eu sempre falo muito. Mulheres, independente de vivermos para servir aos outros, servir aos filhos, ver como é que estão os pais, a gente tem sempre essa vida, né? De sempre estar... Tira um momento para cuidar de você, né? Às vezes é um banho mais demorado, com a luz, com uma velinha, ou a música lá mais calma, né? Qual é o seu momento, né? E presentear pessoas com música. Quem sabe você mandar aí o link de uma música para alguém, talvez uma coisa que você queira dizer para alguém, mas você dizer através de música, uma declaração de amor, né? Dizer que acredita nessa pessoa. Acho que é uma forma também da gente presentear, né? Pode não ser monetariamente, mas a gente está contribuindo com o dia daquela pessoa, né? E por mais recurso, dinheiro que eu possa ter, a vida não se compra, né? Não. A vida não se compra. Por isso que a gente tem que aproveitar para viver. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É isso aí. Não ter a vergonha de ser feliz. Eu queria que a gente falasse um pouquinho da importância da orientação familiar e de como que a música pode ser essa cola social para a gente voltar a ter alegria em casa e se encontrar no amor, né? Opa, isso é muito importante. Gente, olha, o amor, né, é algo que a gente precisa construir, né? E quando a gente fala de amor, a gente fala de afeto, a gente fala de vínculo, a gente fala de conexão, a gente fala de transformação. E a música, ela transforma, né? Nós estamos aqui, nesses minutos, falando de como a gente pode usar a música de uma forma intencional, inteligente, ao mesmo tempo lúdica, prazerosa, né? Criando memórias significativas. Quando você nina o bebê, né? Quando você está ali cantando uma música. Ontem eu estava atendendo um bebê e a mãe mandou a playlist que ela fez para ele. E ele entrou chorando, porque, né, é uma pessoa desconhecida que traz, que vai deixar a mãezinha lá esperando lá fora. Mas quando eu coloquei a playlist, ele já acalmou e acabou dormindo no meu colo, dormindo na sessão. E quando isso acontece, é a forma do bebê estar dizendo, ok, eu entendi, você é minha aliada, você está comigo. Então, quais são as músicas que você pode mandar para alguém, né? Amanhã é Dia das Mães, a gente pode falar sobre isso. O que você pode mandar para alguém ou dar de carinho para alguém através da música? Né? Quando a gente fala da música de um filme, da música que está tocando, da música que marcou, que músicas você poderia presentear alguém? Dizer para essa pessoa assim, você é importante para mim. Né? É uma forma nova, né? de escrever, de se declarar, né? De falar um pouquinho, de se abrir um pouquinho mais, de ser mais vulnerável, né? Nas relações. E a gente está precisando disso, né? Você está falando de amor, de conexão pais e filhos. A gente vê todo mundo muito ensimesmado nos seus aparelhos celulares, né? Às vezes no mesmo ambiente ou na mesma mesa do restaurante, a gente vê cada um no seu mundo, falando não sei com quem, enquanto os seres humanos estão ali do lado, né? Então, quem sabe a gente pode trazer um pouquinho mais desse momento através da música, né? Essa é a minha esperança, da gente conseguir trazer esse resgate, né, do humano através da música. E é interessante, eu tô ouvindo você aqui, aí eu assim, né? Olha, se você conseguir trazer a música certa, você vai unir pai, mãe, avô, avó, até o seu cachorro vai participar do momento da família. É verdade, é verdade. Você falou que na família lá até o cachorro participa, né? Não, e aí a dor some, porque quando eu chego tem dor aqui, tem dor ali, tem dor ali. Mas na hora que eu falo, quem samba como olha samba diferente, coloque as duas mãozinhas para cima e vai com a mão para cima. Cadê a dor? Não é? Então, uma reprogramação, a pessoa esquece da dor, né? A dor tá ali, mas ela esquece da dor. É emocionante, né? Porque a dor não é maior do que a minha vontade de viver. A dor não é maior do que minha vontade de dançar, né?
E isso é rico, isso é vida. E eu só preciso da trilha sonora certa para dar o start para viver. É verdade. E de um profissional, né? Porque esse insight, quem vai dar para você também, esse guia, né? Você pode ter muitos momentos bons, mas ter esse momento de forma significativa, né? É um profissional que pode te alavancar de vez, né? É muito importante essa ajuda, esse olhar profissional para direcionar essa vida. Essa é uma família que eu atendo também. O marido está com câncer, houve muitas perdas, né? Muitas mortes na família. Como é que a gente traz alegria para essa família novamente, né? Diante de tantas preocupações, de tantas perdas, através da música, né? Então, Saber saber também liberar para chorar, né? liberar para chorar, né? Uma casa que está no luto, está na dor, né? Não é negar a dor está ali, mas é possível ampliar esse momento ali, pelo menos em um momento da semana, em um momento do dia, aquela dor ser minimizada, né? Ser até esquecida, ser colocada de lado em segundo plano, porque a gente trouxe um plano de atendimento que passou ali um remedinho musical nas feridas, né? E a pessoa saiu diferente. Lembrei do filme Titanic. Ó, O navio vai afundar. está posto. Tá posto. A gente tá ali botando mulheres e crianças nos botes, né? Enfim. Aquela brigaiada. E aí eles estão tocando, porque mandaram tocar, porque tem que ser perfeito até para afundar. Mas aí no final os músicos falam, então vamos tocar a última música, né? Vamos tocar uma música que reverbere pra gente. Talvez a gente passou a vida tocando música pros outros, né? Mas vamos tocar pra gente. O que seria importante pra gente? E aí eles tocam a última música. Você me fez lembrar, eu ouvi uma vez uma cantora, ela no show, né, tocando, e ela falou que uma vez ela já estava fazendo aquilo tão automático, né, a música de uma forma profissional, puramente profissional, e ela tinha que cumprir aquele roteiro de músicas. E quando ela chegou no final do show, uma pessoa da plateia falou assim: você cantou tantas músicas lindas, mas eu queria que você cantasse algo que falasse do seu coração. E ela levou um susto, porque ela estava ali para servir aquela plateia. Não sou um objeto. Né? E aí ela falou: gente, eu peguei o violão meio sem graça e eu comecei a cantar. E pela primeira vez em muito tempo, né, depois nessa turnê que ela vinha, ela falou assim: eu cantei para mim, né? Foi um enlevo para mim. Então, que momentos da sua vida, da sua semana, do seu dia, você pode colocar uma música e falar: esse momento é meu, para mim. Né? Porque eu também sou importante. Né? Porque eu também sou importante. Até para dar. Né? Eu lido com mães, né, e pais de crianças neurodivergentes, que é uma demanda, né, muito densa, né, muito forte, né, todo tempo. Aquela mãe tem que estar ali disponível, de pé. E eu falo para ela, né, nem que seja no horário do banho, você tem que ter um momento seu, né, para cantar uma música para você. Né? E eu sempre tenho esse olhar assim de cuidar de quem cuida. Porque quem cuida também adoece, quem cuida também entristece, quem cuida também tem depressão, né? Então você precisa ter esses elementos, né, de suporte para se fortalecer. E a música é um desses elementos de suporte. Eu posso dizer com toda certeza de que a musicoterapia, ela traz esse ganho da saúde, né? Torna a nossa vida mais saudável no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, seja por estresse, por depressão, por tristeza, né? Pela dor de um luto. A música ela tem mecanismos para te tirar, elementos de vida, para te né? fortalecer, elementos de vida. Canta um trechinho de uma música pra gente? Será que pode? Será que dá? Pode. Vamos lá.
Música vai alto e lá do alto fala o coração que está esperando definição de viver, bem viver. Oh, música pode até conseguir conquistar o mais íntimo, mas preencher não, jamais poderá. A não ser que em sua harmonia, na poesia de um homem qualquer, haja um tema que fale da inspiração que as pessoas deveriam ter. Vem viver, deixa a melancolia, transformada sua vida será. Se de toda vontade entender coração, a Jesus o seu ser entregar. Coisa linda, é viver, né? Viver, vibrar, continuar, encontrar sentido para romper a barreira da dor e ir para a vida, para o amor, para a alegria. A gente precisa ter elementos de continuidade. Sim, como o poeta vai dizer, não pense que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tente outra vez. Eu sei que você já cantou, já deixou mensagem, mas olha ali, fala com essa mulherada que quer simplificar, às vezes não sabe como, né? O que ela pode fazer para, através da música, através do encontro com o ser, ela conseguir dar um start para viver? Lembrei agora de Milton Nascimento, né? Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Você, mulher, é essa, né? Que mistura a dor, a alegria, a fragilidade, a força. E a música tá aí para te fazer lembrar que você precisa viver, você precisa dançar, você precisa cantar, você precisa se deixar ser, lembrar de quem você é, não é? Ir para aquele lugarzinho ali e acessar aquele lugar que só você pode acessar, né? Junto aí com os seus pensamentos, junto com Deus. Então, que você realmente nesse dia espere, né? Todo mundo dormir, quem sabe, coloque seu fonezinho de ouvido e fala assim, esse vai ser o meu momento. Eu vou escutar uma música bem legal. E aí, se é um rock, se é um samba, se é uma música clássica, é uma música clássica. O importante, como diz também a Pitty, né? Seja você, mesmo que seja estranho, seja você. Muito bom. Então você do Mulherada Simplifica, não esquece de comentar, compartilhar, enviar para uma amiga e fazer esse canal crescer, porque crescendo a gente chega a mais pessoas e o mundo fica mais saudável. Siga a Mônica e estamos juntos nesse projeto, nesse processo. Mônica vai trazer a música pra gente, vai trazer o teclado e vai tocar. Gente, aguardem. E eu quero te agradecer. Agradecer por você estar aqui, agradecer por essa leveza, por essa música toda que é você, né? Música em todos os poros. E gratidão por você ter aceito, por estar aqui com a gente, tá? Isso é muito importante pra mim. Muita admiração. Tá, obrigada. Vida longa, para Mulherada Simplifica. Amém. Em Libras. Obrigada. Beijo.